Eu quero convidar os irmãos, então, a retornarem no livro de Atos, no capítulo 2. Eu quero apenas recordar o que estava acontecendo na igreja dos primeiros dias, ou seja, a igreja que iniciou com os apóstolos, os discípulos que foram treinados, que foram ensinados, que foram instruídos, que viveram com Jesus e que deram continuidade àquilo que ele, que foi enviado pelo Pai, foi enviado por Deus, veio a esta terra para inaugurar, para nos instruir e nos ensinar, a igreja do Senhor. Então, nós temos aqui um relato breve daquilo que estava acontecendo após a ascensão de Jesus e já os discípulos de Jesus dando continuidade àquilo que Jesus havia feito durante o tempo do seu ministério, durante o tempo que ele viveu entre os homens nesta terra. E o evangelista Lucas, um médico, fez uma busca, uma pesquisa dos atos de Jesus e dos acontecimentos que aconteceram, e ele relata aqui no livro de Atos, de uma forma crescente, aquilo que a igreja estava vivendo naqueles primeiros momentos depois da ascensão de Jesus, depois que Jesus ministrava ou havia ministrado ao coração dos seus discípulos. E então ele diz o seguinte: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de amor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pai querido, nós, mais uma vez, estamos diante da sua palavra e temos a plena convicção e compreensão de que, se não for o seu Espírito a nos iluminar, nunca entenderemos os propósitos do Senhor e tampouco conheceremos as verdades descritas no ensino de Jesus. Por isso, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o seu Espírito, que tem todo o poder e que está em nós, está na igreja, ministre aos nossos corações. Ilumine o nosso coração, abra os nossos olhos para podermos ver com os olhos espirituais e que o nosso coração possa se inflamar e se encher de amor e receber a palavra que vem do Senhor, para que assim nós possamos viver o princípio que o Senhor deixou para a sua igreja. Esta é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre uma igreja viva no princípio da palavra de Deus. Uma igreja viva no princípio da palavra de Deus. O que a gente quer dizer com esse tema? De que a igreja não é esse prédio, não é essa construção, não é este local. A igreja viva somos nós, eu e você. A igreja do Senhor local se reúne num prédio, e aí então ela se torna a igreja local, aonde a igreja viva do Senhor congrega. A igreja viva do Senhor são os discípulos que Jesus instruiu e ensinou e enviou ao mundo para que desse continuidade àquilo que ele iniciou, que também
foi através do envio do Pai. Ou seja, Jesus foi enviado por Deus, veio a este mundo, viveu entre nós e depois cumpriu a sua missão, instruindo os discípulos da mesma forma como ele havia recebido a instrução do Pai, para que agora os discípulos dessem continuidade àquilo que ele tinha iniciado, através da proclamação do Evangelho. Então, uma igreja que vive e tem como princípio a palavra de Deus, inevitavelmente estará comprometida com aquilo que a Bíblia ensina sobre o propósito e o desejo do Senhor em restaurar a comunhão com o homem que ainda se encontra separado dele. Isso fica muito claro no exemplo, no ensino e ordenanças que Jesus deixou para os seus discípulos. Veja que, enquanto ele caminhava com os discípulos, ele fazia questão de ensinar e de mostrar a eles a submissão que tinha daquilo que havia recebido como missão do Pai. Ele deixava muito claro que ele estava nesse mundo porque o Pai o tinha enviado. E ele, em amor primeiro ao Pai, e também por amor ao homem que se encontra separado de Deus, que se encontra distante, desgarrado do propósito de Deus, então ele, em amor ao homem, ao ser humano, ele obedece ao Pai e cumpre a sua missão. Veja que ele diz aos seus discípulos: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus tinha muito claro que a sua passagem nesta terra, o seu ministério era fazer a vontade de Deus. E para isso, ele precisava negar tudo o que ele era antes de se tornar um homem. E por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses 2 que ele não teve por usurpação usar o ser Deus. Ou seja, o poder que ele tinha de Deus, ele não se utilizou para viver o princípio da obediência àquilo que o Pai lhe deu como missão nesta terra, que era salvar homens, resgatar homens. Então, com isso em mente, Jesus ia até os necessitados e desgarrados para resgatá-los. E quando ele foi questionado por estar entre estes, ele disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então veja que dentro do chamado de Jesus, dentro do seu ministério de viver em obediência àquilo que Deus havia dado a ele como missão, ele se propõe a ir ao encontro das pessoas, que era o alvo de Deus. Mas ele vai ao encontro daquelas pessoas que estavam desgarradas, que estavam doentes, enfermas, longe de Deus. Isso, muitas vezes, não é o que a igreja dos últimos dias quer viver. A igreja do nosso tempo quer viver num templo aconchegante, num templo onde tenha todo o conforto, onde tenha tudo o que eu anseio e desejo para consumir dentro desse movimento gospel que nós vivemos em nossos dias. Temos que ter estrela na igreja, onde o pastor seja um homem que tenha um bom discurso. Eu não estou com isso querendo dizer que o pastor não tem que se preparar, que o pastor não tem que ser um homem com capacitação para estar à frente do rebanho, para estar à frente da igreja, no sentido de conduzir as ovelhas do Senhor Jesus. Não, não é isso. Claro que quanto mais preparo tiver, quanto melhor se preparar, o líder vai conseguir fazer melhor o trabalho do Senhor. Mas não é o caso que nós vemos.
Nós queremos que as pessoas venham para a igreja, mas deixem os seus problemas lá fora. Nós não queremos problema aqui dentro. Nós queremos viver uma vida de paz. Nós não queremos ser incomodados com os problemas dos outros. Nós, entre aspas, irmãos, eu estou dizendo porque eu sei que tem muitos irmãos que entenderam e que vivem como discípulos, mas a grande maioria, a multidão que nós vemos hoje encher os templos e as igrejas, estão assim. Não estão comprometidos com os desgarrados, com os necessitados, estão preocupados com o seu culto, com aquilo que está sendo apresentado no culto para ela, se tem uma água geladinha para ela beber durante o culto, se tem um ar-condicionado quando está muito quente, se o banco é duro, se é macio, porque senão ela não fica. Agora imagine se essa pessoa, então, ela vai se comprometer em sair e ir para a cidade, pelos vales, pelas aldeias, para ministrar ao coração dos necessitados. Jesus, então, na sua missão, ele vem ao encontro dos desgarrados, porque a sua missão era resgatá-los, era tratá-los e retorná-los, trazê-los de volta ao aprisco, para que pudessem estar vivendo em comunhão com o nosso Deus. Ao fazer isso, Jesus mostrava estar em completa submissão à vontade do Pai, mas não apenas demonstrava isso em seus atos, ele fazia questão de dizer para todos ouvirem. Veja que João, então, relatou aquilo que Jesus diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Vejam, irmãos, que em tudo que nós vemos na vida de Jesus, no ministério de Jesus, ele estava comprometido não com a sua vontade, mas ele estava em obediência ao Pai, ao ponto dele dizer que por ele não pode fazer nada. Mas que tudo que ele fazia com o comprometimento daquilo que ele ouvia do Pai, aquilo que ele aprendeu do Pai, e por isso o seu julgamento era justo. E é por isso que nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, para ter uma vida de intimidade, conhecer bem esse Deus, para que a gente possa então viver e assim caminhar em obediência ao nosso Deus. E foi exatamente isso que ele ensinou aos seus discípulos. Depois de viver entre nós há mais ou menos 30 anos, nos últimos 3 anos da sua vida nessa terra, a partir dos 30 anos, ele caminhou com os seus discípulos e os ensinou, os instruiu para que eles aprendessem sobre o reino de Deus, para que eles pudessem dar continuidade àquilo que ele iniciou. Jesus, então, depois de ir para a cruz, primeiro ele testemunhou. O apóstolo João registrou que lá na sua carta, no capítulo 12, no verso 1, no capítulo 1, no verso 12, se eu não me engano, e vimos a glória do unigênito de Deus, cheio de glória e de verdade, de graça e de verdade. Então, Jesus testemunhou, diz a palavra de Deus nos registros, que com 12 anos ele estava no templo, junto com os escribas, junto com os sacerdotes, junto com os conhecedores da lei e conversando com eles com autoridade, ao ponto deles ficarem admirados daquilo que Jesus tinha como conhecimento. E ele era apenas um menino, mas um menino que estava em plena comunhão com Deus. Ele estava em obediência aos preceitos de Deus. Lembra, irmãos, que ele estava vivendo como homem nessa terra. Ele foi um bebê, ele foi uma criança, ele foi um adolescente, ele foi um jovem, e agora ele era alguém adulto. E agora, então, ele tinha a responsabilidade de cumprir a sua missão para retornar ao Pai e, assim,
preparar os seus discípulos. Então, depois que Jesus venceu a morte, depois que ele foi para a cruz, foi sepultado, ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, ele apareceu novamente aos seus discípulos. E qual foi a sua saudação? Veja, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Veja, irmãos, que Jesus está passando aos discípulos agora também uma ordenança, está dando a eles uma missão, assim como ele tinha recebido de Deus. Ele está dizendo, assim como o Pai me enviou, eu agora envio vocês. Vocês são meus representantes. Vocês agora vão fazer o que eu estou fazendo para o Pai. Vocês vão fazer para mim, para que o Pai seja glorificado. Então, Jesus está claramente dando aos discípulos uma missão. E ainda antes de subir ao céu, antes de voltar ao seu trono, ele ainda dá uma ordenança que é muito clara, que ficou como algo que a igreja precisa fazer. E quando estou falando da igreja, a igreja viva, que é eu, que é você, que foi remida no sangue de Jesus, quando foi na cruz do Calvário, e que se tornou vivo diante de Deus novamente, quando ele ressuscitou da morte, e venceu a morte, nos dando a vida nova para nós vivermos na presença de Deus. Então, depois ele nos dá a ordem, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, eu vejo aqui o carinho de Jesus refletido pelo amor do Pai com ele. Ele está mais ou menos dizendo, assim como o Pai me amou, assim como o Pai esteve comigo e caminhou comigo e me deu todo o suporte que eu precisava enquanto eu estava fazendo a minha missão, cumprindo a minha missão, naquilo que Ele me enviou, Ele estava comigo, Ele me ouvia o tempo todo. Eu também estarei com vocês. Eu estarei com vocês, para que vocês possam cumprir a missão que eu estou dando para vocês. Dá para a gente entender isso, meus queridos? O amor de Jesus, pela obra que o Pai tinha passado em suas mãos, e que só Ele podia cumprir, mas que depois de Ele cumprir, precisava dar continuidade, e para esta continuidade Ele escolheu nós, homens, que antes de Jesus, pecadores, mas agora, depois de encontrados com Jesus, redimidos pelo sangue, purificados do pecado, salvos, fazemos parte desse grande propósito de Deus, através de Jesus Cristo. Agora nós somos enviados e somos os representantes de Deus nessa terra, para dar continuidade àquilo que Deus está fazendo, que é reunir aqueles que estão desgarrados, curar aqueles que estão doentes, dar visão àqueles que estão cegos e que não conseguem enxergar a graça, a bênção da salvação. E Jesus, ainda falando desta confiança, ele vai dizer, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para o Pai. Mas eu estarei com vocês em todo tempo, em todo instante, até a consumação dos séculos, até o fim dos dias, até quando o Pai resolver vir buscar a igreja, eu estarei com vocês. E aí ele vai um pouco mais adiante e ainda dizer, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Vejam, irmãos, que em todo o tempo, Jesus está glorificando o Pai.
Ele tinha todo o poder nessa terra, ele disse isso, me dado todo o poder. Mas todo esse poder ele usava para glorificar a Deus. Ele não usava em seu proveito, ele não usava para se promover, para se tornar conhecido, no sentido de que ele pudesse desfrutar daquele poder. Não, ele tinha aquilo muito claro, era para cumprir a sua missão, para agradar a Deus. E ele fazia isso, direcionando a Deus. Então, a fé, a confiança que Jesus tinha, foi que fez com que ele cumprisse a sua missão e caminhasse em obediência e que fosse até o fim, dentro do projeto, do propósito de Deus. E agora, ele está usando do mesmo sentido para dizer e para fortalecer os seus discípulos, dizendo: olha, eu vou estar com vocês. E se vocês crerem em mim, tudo que vocês pedirem, crendo em meu nome, eu os farei, para que o Pai seja glorificado. Dá para a gente entender o que Jesus está delegando aos seus discípulos, irmãos, e quando ele está fazendo isso, ele não está fazendo apenas para os discípulos, ele está fazendo para a sua igreja viva, para todos aqueles que iam se tornar discípulos ainda através da continuidade que os seus discípulos iam fazer no momento em que Jesus ascendesse ao céu e voltasse para o Senhor. Mas ele ainda faz mais, irmãos, ele ainda diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que maravilha, irmãos. Olha que Deus maravilhoso. Ele nos comissiona, ele nos envia, ele diz que vai estar conosco, vai nos revestir com o Espírito Santo, com o poder de Deus, para que nós possamos lembrar de tudo aquilo que ele ensinou e para que ainda possamos ver as coisas futuras acontecendo pelo poder do próprio Deus em nós. É isso que Jesus fez com os seus discípulos. Ele tinha confiança no Pai e agora quer que os discípulos tenham confiança nele, na missão que ele está dando para eles, e está dando a eles tudo o que eles precisam, porque ele recebeu tudo o que precisava do Pai para cumprir a sua missão. Ele está dizendo que vai dar aos seus discípulos, à sua igreja. Queridos, apesar de ter sido tão pouco o tempo que Jesus viveu como homem entre nós, deixou um legado grandioso ao qual podemos aprender muito sobre como agradar e servir ao propósito de Deus. Os primeiros discípulos entenderam isso, e por isso a igreja primitiva mudou a realidade do povo em sua época, como nós lemos aqui na carta, ou seja, nos relatos do evangelista Lucas, que registrou como a igreja estava vivendo naqueles primeiros momentos. A palavra de Deus diz que depois que os discípulos reunidos numa casa, enquanto aguardavam ser revestidos do poder de Deus, conforme Jesus tinha ordenado a eles, e eles estavam orando e desceu o Espírito sobre eles, Pedro pregou e uma multidão de mais de 4.000 pessoas se converteram e se agregaram à igreja pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra de Deus, através da vida de um homem que deu continuidade àquilo que aprendeu do seu mestre, do seu Senhor, em obediência à palavra de Deus, em submissão a Jesus. Nós podemos ser um grande instrumento restaurador nas mãos de Deus, para proclamar o evangelho da salvação e alcançar as vidas que estão desgarradas. Se queremos uma igreja que viva o princípio da palavra de Deus, é preciso seguir o exemplo de Jesus. Uma igreja comprometida com os princípios bíblicos formará discípulos com as características que vemos no Filho de Deus. E aí vem o primeiro princípio que nós queremos viver como igreja que vive no princípio da palavra de Deus. Oração
Ser uma igreja que tem prazer de orar. Jesus orava constantemente em todo o tempo e exortou os seus discípulos a orarem também. Veja que ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Este momento em que Jesus está exortando os seus discípulos foi o momento mais crucial da vida de Jesus, de todo o seu ministério, de todo o tempo que ele viveu na terra. Era o momento que ele estava lá no Getsemane, o momento em que antecedia o momento que ele ia ser preso, injustamente, e ia para aquele julgamento injusto, ilegal, que aconteceu e que condenou o nosso Mestre, o nosso Senhor, a ser morto na cruz do Calvário. Mas isso tudo, irmãos, já estava planejado por Deus, e Jesus sabia disso, por isso ele se submeteu a isso. E ele, então, naquele momento de agonia, quando ele sabia que ia carregar o pecado, que ele ia levar a carga, o sofrimento de toda a humanidade, de todos aqueles que crescem nele e que o recebessem como Senhor e como Salvador das suas vidas, naquele momento de angústia, ele estava lá no jardim, levou os seus discípulos e disse: vamos um pouco mais adiante, vamos orar. E Jesus deixou então alguns dos seus discípulos um pouco e se afastou um pouco mais para ter um momento na presença de Deus. E diz a palavra de Deus, conforme o relato de Marcos, Mateus, de que a sua dor, a sua angústia era tanto que ele suava gotas de sangue que corriam pelo seu corpo e que pingavam ao chão. E ele orou, e ele volta aos seus discípulos, e os seus discípulos estavam dormindo, porque estavam cansados. Irmãos, não tem o que condenar os discípulos, mas Jesus diz para eles: vocês precisam vigiar e orar, porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para resistir os tempos de guerra, os momentos terríveis, em que a gente, às vezes, precisa enfrentar as batalhas espirituais que nós não enxergamos com os nossos olhos, nós precisamos do poder de Deus, e para ter o poder de Deus nós precisamos perseverar, nós precisamos estar na presença de Deus, como Jesus naquele momento buscou Deus, e aí os seus discípulos estavam dormindo. Agora eu imagino, irmãos, que acompanhar Jesus no seu ministério não era tarefa para qualquer um, não. Será que nós iríamos conseguir amar e viver como Jesus viveu? Eles não tinham tempo nem para comer, nem para se alimentar, e o tempo que sobrava era para orar, buscar a presença de Deus. Mas eles faziam isso porque eles viam a autoridade, o amor que existia no seu mestre, no Filho de Deus, em cumprir a missão que o Pai tinha passado para ele. E eles estavam aprendendo, estavam vivendo isso. Então, Jesus diz para eles que eles precisavam vigiar para que nos momentos de lutas e dificuldades eles pudessem estar na presença de Deus. Porque, irmãos, se nós não vigiarmos, se nós descuidarmos no momento da crise, no momento da dificuldade, nós nos afastamos mais de Deus ainda. É comum a gente ver as pessoas quando estão diante de um problema, diante de uma dificuldade, aí ficam: por que Deus não me ajudou? Por que isso acontece comigo? Por que não sei o quê? E começa a olhar para os outros e começa a ver, e começa a se colocar nessa condição de piedade, e vai se afastando de Deus. Não. Se aproxime de Deus, reconheça a sua posição diante de Deus, se coloque diante de Deus, busque como Jesus, que era o próprio Filho de Deus, chega ao Pai e diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, porque ele é duro, ele é pesado demais. Mas não seja feita a minha vontade. Se não tem outro jeito, e ele sabia que não tinha, então, seja feita a tua vontade. Será que nós temos essa consciência? Então, para sermos uma igreja, irmãos, nós precisamos viver o princípio da oração. A oração nos aproxima de Deus, ela nos leva a Deus, irmãos, e a oração é algo grande que Deus deu para nós através de Jesus Cristo, porque através da oração nós podemos viver essa comunhão com Deus, voltar a conversar com Ele. Mas, irmãos, nós precisamos aprender que isso é grande demais para apenas nós usarmos como um hábito de fazer, porque aprendemos, e às vezes tem até orações que já são
repete-as como se fosse uma reza. Porque não temos assunto para falar com o Pai, não temos assunto para falar com Deus. Porque não existe intimidade. Porque só vai existir intimidade na oração quando você for capaz de ouvir Deus falar com você e você obedecer, abrir o seu coração. Aí então você está tendo um diálogo com Deus, Aí então você está vivendo uma comunhão com Deus. Porque que comunhão há só quando Deus está falando? Deus fala, e você, legal, bem, mas você não obedece, você não retribui, você não fala com Deus. Mas quando você ouve Deus, através da sua palavra, através da leitura, através do Espírito no seu coração, e você busca Deus, você então está vivendo uma comunhão. É como quando você lê algo na Bíblia e diz, pai, isso está difícil para mim, eu não sei como fazer, mas você está dialogando com quem? Com Deus que está falando com você através da palavra de Deus. Pai, envia alguém para me ensinar, para me instruir, me mostra o que eu preciso fazer. Esse é o sentido de uma pessoa viver uma vida de oração através daquilo que Deus está falando com você. Também não pode haver um relacionamento com Deus onde só a pessoa fala, pede, e, né, acha que Deus está lá como alguém que está ali unicamente para lhe servir e para saciar os seus desejos, seus anseios, suas vontades. Aí quer que Deus cure, quer que Deus abençoe, quer que Deus dê prosperidade, tudo isso. E se o Senhor não me dá isso, então eu não faço nada na igreja, não faço nada. Gente, oração é algo muito grande e que nós precisamos aprender. É o momento onde nós estamos na presença de Deus, vivendo com Ele. Como quando nós partilhamos da nossa comunhão e conversamos um com o outro. A resposta. Eu falo com você, você fala comigo. Quando a gente está compartilhando de algum assunto, se eu discordo, eu questiono, eu pergunto. É a mesma maneira com Deus, nós precisamos ver que Deus abriu esse canal para que a gente possa viver essa comunhão com Ele. Não temos a oportunidade de fazer isso como os discípulos de Jesus, os apóstolos, fizeram, de caminhar com Jesus como homem, como carne, né? Mas nós temos a promessa dele, de que ele estaria conosco, através do seu Espírito. Jesus não nos abandonou e continua falando da mesma maneira que ele falou aos seus discípulos, continua nos ensinando da mesma maneira que ele ensinou aos discípulos, e nós somos discípulos tanto quanto foram os discípulos que foram ensinados por ele, porque nós estamos vivendo pela sua palavra, se é que estamos vivendo. Por isso, um princípio é a oração, e nós precisamos amar a oração. Jesus orava e ensinou os seus discípulos. Um outro momento, Marcos registrou a exortação de Jesus aos seus discípulos, naquele episódio onde os discípulos, né, fracassaram e não puderam expulsar um demônio que estava no menino, né, que escravizava o menino desde criança, e que o pai foi pedir socorro e os discípulos não conseguiram expulsar. E aí, sabe o que Jesus disse para eles? Vocês precisam de comunhão com Deus. Vocês precisam acreditar mais naquilo que Deus fala. E aí ele vai dizer, olha, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Ou seja, se consagrem, busquem Deus, e vocês verão Deus agir através das suas vidas. O poder de Deus, irmãos, que é manifesto em nós, não é para nós nos tornarmos poderosos ou grandes, mas é para manifestar a vontade de Deus, dentro do propósito de Deus. Por isso não existe oração ou uma pessoa poderosa. O que existe é um Deus todo-poderoso e que responde de acordo com a sua vontade, dentro daquilo que Ele tem como propósito, através da vida. E o discípulo conhece a vontade de Deus, por isso ele só vai pedir aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus vai realizar. Por isso Jesus não se envergonhava, por isso os seus discípulos não se envergonhavam, porque eles estavam em sintonia com Deus, eles estavam vivendo a harmonia, a comunhão verdadeira, eles conheciam o Deus a qual eles estavam servindo, e por isso então eles tinham acesso a Deus
e por isso faziam sinais, prodígios, maravilhas. Não eles, mas Deus através das suas vidas. Aquele episódio da ressurreição de Lázaro, quando Jesus ressuscitou, né? Lázaro da morte, depois de dias que ele estava sepultado, demonstra aí a unidade de Jesus com Deus e a dependência dele com Deus. Ele vai dizer, e Jesus então levantando os olhos para cima disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, ele podia chegar lá e mostrar para a multidão, puxa, eu tenho poder. E Deus ia ouvir ele, porque ele estava respaldando, mas ele quis glorificar quem? O Pai. Não sou eu, é o Pai, é Ele. Porque se Lázaro ressuscitou, foi porque Deus quis. É isso que ele está dizendo. E é isso que nós precisamos ter em mente, irmãos, que nós fomos chamados como discípulos, fomos separados para servir ao propósito de Deus, para estarmos caminhando em dependência ao nosso Deus, em tudo aquilo que Deus tem como propósito para realizar através da igreja viva. Eu e você, que foi regenerado pelo sangue de Jesus. A oração não pode ser um peso na vida do cristão, ou seja, a igreja vibra quando fazemos eventos, quando participamos de cultos e celebrações, cheio de coisas que tocam o coração, né, das pessoas, dentro das suas expectativas, né, porque é isso que as pessoas buscam hoje no culto, que elas precisam ser tocadas, elas precisam ser movidas, elas precisam sentir as coisas acontecendo, né, para que elas possam dizer, não, hoje o culto realmente estava uma benção. Se não tiver fumaça, se não tiver luz na hora do louvor, se não tiver algo acontecendo diferente que alegre o coração, eu não estou dizendo que a igreja não pode se alegrar, irmãos, também não vamos partir para esse princípio, não, mas nós precisamos ter em mente que quando nós nos reunimos como igreja, nós nos reunimos para glorificar a Deus. E importa fazer aquilo que Ele pede, não aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Mas as pessoas gostam disso. Mas convide as pessoas para ir a um culto de oração, e aí a gente vai ver aqui. Como eu disse, aos domingos, 8 horas da manhã, o pastor está aqui, né? Mas o pessoal trabalha a semana inteira, né, pastor? E o senhor ainda vai pedir para o pessoal vir às 8 horas de domingo orar? Jesus trabalhava o dia inteiro, seus discípulos trabalhavam com Ele aproveitavam para orar nas madrugadas, à noite. E Jesus era abençoado, seus discípulos eram abençoados. Irmãos, nós temos que pagar um preço se queremos ter uma vida de consagração na presença de Deus. O culto de oração não tem 1/3 da participação do culto de domingo. Qual é a diferença, irmãos? Nós precisamos amar a oração, irmãos, e estar juntos, em comunhão, buscando a graça de Deus. Como disse, a agenda de oração é algo para nos unir e para nos preparar, para caminharmos juntos com uma visão diante de Deus, daquilo que nós esperamos, daquilo que nós queremos. Não adianta o pastor ter a direção, não adianta a liderança ter a direção, se a igreja não caminha com a mesma visão, com a mesma direção, em propósito à palavra de Deus. Nós precisamos crescer, nós precisamos amar a vida de oração. É um princípio básico que estava na vida de Jesus e que permeou os seus discípulos, né? A igreja primitiva, a oração movia as suas ações, a vida dos discípulos, cada movimento, cada momento que a igreja vivia era regada de oração. E nós temos muitos exemplos, e o horário também não nos permite, mas nós temos ainda, irmãos, 4 princípios para aprendermos com Jesus e com os seus discípulos o que é ser uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Temos ainda mais 4. Nós temos um princípio até aqui, e ainda não vemos os exemplos. Por exemplo, Pedro, João, por obra do Espírito Santo, quando estavam indo, chegaram à frente da igreja lá, Formosa, e encontraram um coxo que estava ali desde criança, eu acho, né, e que mendigava ali, pedindo esmola,
e eles deram a eles o quê? Esmola. Deram a eles o que eles tinham de Deus, o poder de Deus para curar aquele homem. E por conta da cura daquele homem, eles foram condenados a serem presos por conta dos líderes religiosos, judeus daquela época. Levaram eles para o cárcere, mas quando eles chegaram na prisão, os líderes daquela cidade, os governantes temeram, porque viram que o povo se admirava e estavam alegres com aquilo que havia acontecido, então eles temeram, poxa, vamos liberar esses dois aí, vamos dizer para eles não falarem mais disso, não pregarem mais, e vamos soltar eles. E o que acontece naquele momento? Eles saem dali e vão se reunir com os outros discípulos para falar daquilo que havia acontecido e para orarem juntos em gratidão a Deus. A igreja estava junto, orando. Em outro momento, o apóstolo Pedro estava na prisão e, enquanto ele estava preso lá por estar pregando o evangelho, Herodes, havia naquele movimento da perseguição, que a igreja foi dispersa por todas as regiões, e agora então Herodes, querendo agradar o governo romano, começa a perseguir a igreja, prende alguns crentes, manda matar alguns, e aí prende Pedro, e Pedro fica na prisão, e Herodes pretendia também matar a Pedro. Só que a igreja estava orando, Pedro estava orando, e diz a palavra de Deus que à noite, enquanto a igreja estava reunida orando na casa, Deus envia um anjo, sobrenaturalmente entra naquela cadeia, quebra os grilhões, ou seja, as correntes que prendiam Pedro, abre as portas da cadeia, e ele sai caminhando por meio à guarda, e ele fica maravilhado com aquilo, achando que aquilo era um sonho. Era uma visão que estava acontecendo, e quando ele vê as portas do presídio se abrir completamente, e ele sai com o homem que o acompanhava, então ele se encontra caminhando na estrada, e o anjo vai por um lado, e Pedro continua em direção da casa, aonde os irmãos estavam orando. E aí então ele viu que era verdade mesmo. Deus havia ouvido a sua oração, havia enviado um anjo para livrar a sua vida das mãos de Herodes, daquilo que poderia acontecer a ele. Isto, irmãos, é o poder da oração que Deus deixou. Agora, a pergunta é, você tem participado dos momentos de orações que a igreja tem organizado? Você tem participado das correntes de orações que nós temos feito em favor dos necessitados, através das redes sociais que nós temos hoje, que é colocado, através do informativo, onde nós temos a agenda de oração? Você tem participado dos momentos que a igreja está reunida para orar e buscar a presença de Deus, o discernimento de estar na presença de Deus? Isso, irmãos, era uma característica que estava em Jesus Cristo e nos seus discípulos. E por isso, a igreja dos primeiros séculos fazia diferença. Eu vou parar por aqui, irmãos. Domingo que vem nós continuamos falando do segundo princípio, para que a gente possa estar aprendendo o que é ser uma igreja comprometida com o princípio da palavra de Deus. Uma igreja que forme discípulos que vivam as características e tenham as características que tinha em Jesus Cristo, e que estejam comprometidos com aquilo que Jesus deixou como missão para nós. Ele foi enviado por Deus, fez a sua parte, e depois nos comissionou para que nós desse continuidade e que também fizéssemos a nossa parte. Você está fazendo? O que te impede de você ser discípulo de Jesus? O que tem te impedido de você viver a comunhão com Deus? É as coisas dessa vida, pecados ocultos, não sei, é entre você e Deus. Mas uma coisa você precisa saber: só estará vivendo a comunhão com Deus e estará indo para a eternidade desfrutar do todo o propósito que Deus tem para os seus escolhidos, aqueles que Ele está separando através de Jesus Cristo e dos discípulos de Jesus, a igreja viva, para viverem com Ele
aqueles que se submeterem a viver em obediência aos propósitos e à palavra de Deus. Se você ainda não está vivendo, Deus está te chamando, está te dando oportunidade. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você neste momento e agradecer pelo exemplo de Jesus, pelo exemplo dos discípulos e pela oportunidade que temos como representantes de Deus, como discípulos de Jesus, poder fazer diferença na sociedade aonde nós estamos vivendo, dentro das nossas famílias, dentro da nossa roda de amigos, né? Ou seja, podemos fazer diferença no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso mundo, através do poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar nesse momento, agradecendo. Papai do céu, nós estamos agradecidos. Muito obrigado, porque nesta noite nós, mais uma vez, somos ministrados a viver o princípio da sua palavra. Aquilo que o Senhor Jesus, que foi enviado pelo Senhor, iniciou e começou, e que exortou e instruiu os seus discípulos a que vivessem também. Pai, obrigado, porque hoje nós aprendemos sobre a oração. E agora, Deus, nós temos consciência de que o Senhor, através do seu Filho, através de Jesus, quer resgatar a comunhão conosco. Que cada um saia daqui nesta noite com o coração ardendo de desejo de estar na sua presença, de poder ouvir a sua voz através da sua palavra, de poder falar com o Senhor aquilo que está no seu coração, compartilhar com o Senhor os seus desejos, seus sonhos, seus projetos, falar das suas lutas, das suas dificuldades, mas acima de tudo, ó Deus, se alegrar por estar junto do Senhor. Assim como Jesus, assim como os discípulos, nós entendemos que primeiro precisamos ser restaurados. Primeiro precisamos ser tratados pelo Senhor, para depois, assim como Jesus, assim como os discípulos, sermos o instrumento na sua mão. E assim poder dar continuidade a esse grande projeto do Senhor de resgatar a tantos quantos estão desgarrados e desviados do propósito e do caminho do Senhor. Pai, abre o coração dos teus filhos. Eu não sei se há alguém entre nós que ainda não está trilhando neste caminho, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe aqueles que ainda não entenderam o propósito do Senhor ter enviado Jesus a esta terra, aqueles que não entenderam o propósito de Jesus ter enviado os seus discípulos a pregar o evangelho da salvação a todos e fazer discípulos para o Senhor. Porque este é o único meio, o único caminho que nós entendemos através da sua revelação, através da sua palavra, pelo qual nós possamos chegar até o Senhor. É através de Jesus. Porque Ele mesmo nos diz que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Senhor a não ser por Ele. Que ninguém saia daqui sem ter essa compreensão no seu coração. E que repense a sua vida e o princípio ou os princípios pelo qual está vivendo. Se eles estão de acordo com o que o Senhor tem ensinado através de Jesus, através da sua palavra. Para que haja tempo, para que esta pessoa possa retornar e se tornar um discípulo do Senhor, para desfrutar da plena comunhão com o Senhor, assim como Jesus, assim como os discípulos, assim como todos aqueles que creram na sua palavra, que entenderam o seu propósito, se arrependeram dos seus pecados e o aceitaram como Senhor e Salvador. Que esta noite, cada um saia daqui com toda a convicção do ensino que recebeu para aplicar na sua vida e permitir a transformação que só o Senhor pode fazer. Mas, Pai querido, nós também estendemos o nosso pedido, porque entendemos na sua palavra também que o Senhor nos dá essa liberdade e nos dá esse acesso, que nós podemos pedir pelas nossas dificuldades, podemos pedir pelas nossas lutas, porque o Senhor as conhece, o Senhor as sabe, mas o Senhor deseja que nós a compartilhamos. E eu estou aqui nesse momento intercedendo por cada um dos teus filhos que se encontram aqui neste momento e que ouviram a sua palavra, que
creem na sua palavra e que agora, ó Deus, necessitam da bênção do Senhor. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é a luta, qual é o problema, se é enfermidade, se é injustiça, se é falta de emprego, falta de trabalho, relacionamentos que precisam ser restaurados, eu não sei, mas eu coloco cada um diante do Senhor e, como seu discípulo, entendendo que o Senhor me deu esse acesso para poder falar e pedir ao Senhor, eu peço pela sua igreja, cada um dos teus filhos, cada um daqueles que se encontram aqui nesta noite. Sonda, Pai, os corações, e conforme aquilo que for para abençoar as suas vidas, que o Senhor esteja realizando na vida de cada um. E que ao retornarmos para nosso lar, para nossa casa, sejamos conduzidos pelo seu Espírito, guardados pelos seus anjos e protegidos pelo poder da sua palavra. E tenhamos uma semana cheia de bênção e de graça na sua presença, vivendo o princípio da oração, desejando o princípio da evangelização e do discipular, de acompanhar vidas. Esta é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém.